Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Histórias de Professor. Eu me chamo Lucas Vale, eu sou professor de História. E eu me chamo Felipe Albano e eu sou professor de Ciências. E nesse podcast nós iremos comentar, vamos compartilhar e também escutar histórias de professores. E histórias, às vezes, bem dramáticas e perturbadoras. E o tema de hoje ele é um tema muito pertinente, né? É a pior aula da minha vida. Eu acho que é um momento em que ou o professor já passou, ou ele vai passar algum dia, né? Ou você, como aluno, também pode ter passado por uma pior aula da sua vida. Então é isso, né, Lucas? Pois é, e hoje nós estamos com um convidado super especial, que é o Denis. Olá, tudo bem, pessoal? Seja bem-vindo, professor Denis. Por favor, obrigado. se apresente para os nossos ouvintes. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, né? Para mim é bastante especial. Hoje em dia a gente está no mundo das comunicações, né? Dos videocasts. Então isso eu acho que é um momento único, né? Tanto para o professor ele compartilhar as suas experiências de sala de aula com outros colegas e vice-versa. O meu nome é Denis, eu sou professor de Ciências e Biologia, assim como o Felipe. Fiz minha graduação, fiz mestrado, já tenho uma larga experiência em escola pública, tanto no ensino básico quanto no ensino superior, ministrando disciplinas mais específicas, como bioquímica, genética e assim sucessivamente. E também atuando em membros de comissão de comitê de ética e pesquisa. Então, assim, eu consegui passar pela essa minha pequena trajetória de vida de professor em vários segmentos. O homem é chique, viu, gente? Isso aí tem história, viu, Tem, Lucas? Então, e aí, Denis? Conta pra gente a tua história, que tu considera a tua pior aula da tua vida. Olha, a minha pior aula da vida foi quando no dia, né, que eu não consegui realmente fazer aula. E essa foi uma turma em especial de ensino superior, né, em que você já trabalha com um público que já vem do trabalho, era uma Sim. turma noturna, e ela já tinha um histórico de não gostar de estudar. Aí eu fico me perguntando, como é que você tá num curso de ensino superior, tem uma disciplina específica que você precisa dela para sua vida profissional e você não gosta. Uhum. Então, já ouvi relatos de outros professores dessa disciplina, né? E porque, assim, inicialmente eu não ia estar nessa disciplina, ia ser outra professora, ela precisou entrar em licença. Sim. Então, eu caí meio de paraquedas. Aí eu cheguei, né? Era uma disciplina que o pessoal não gostava muito. Era uma turma que você já conhecia ou era turma nova? Não, era uma turma nova. Sim. Era uma turma nova. E aí eu ministrei, comecei a ministrar a disciplina nessa turma, só que eu não via feedback dela. Então, no resultado final, provavelmente não ia ser bom. A faixa etária era mais ou menos, você lembra assim? Eram jovens, Eram mais misturados, velhos? mas tinha um pessoal assim na faixa dos 40, tinha um pessoal na faixa de 30 e tinha um pessoal na faixa de 20. Sim. Sim. E tinha aqueles grupos, né? Tem aquelas ilhas que você observava em toda a sala. Sempre tem. Sempre tem. E aí, o sistema deu BO. Então, eles não conseguiam visualizar as notas. E eles queriam porque queriam saber. Eu disse, gente, a gente vai fazer o seguinte. Eu tenho uma planilha aqui do Excel e eu posso projetar para vocês e vocês veem as notas de vocês. E aí, eu projetei. Foi a pior coisa. Não façam isso, pelo amor de Deus. Projetar a planilha com o nome de aluno, que só dá BO. E aí, só 2 alunos ficaram acima da média. E aí teve uma aluna que ela já tinha uma fama, né? Ela já era intitulada, a barraqueira da sala, que olhou pra mim e disse, você Sempre acha... ela olhou pra mim e chegou e disse, você acha que essas notas aqui é resultado da gente, da nossa interação com a disciplina, ou o problema é com você? Aí eu fiquei assim, né? Paralisei. Porque uma turma, era um pessoal que às vezes vinha com a cara feia, eu até me sentia estranho em sala de aula. Você terminava a aula e o pessoal todo assim, com cara de paisagem. Eu não sabia se estava entendendo, se não estava, trazia metodologias diferentes, mas tinha horas que eles não gostavam. Enfim. Uhum. E aí, eu tentei explicar, justificar o porquê daquilo dali, mas eles não aceitaram. Tiveram uns que saíram, disse que ia falar com a coordenação, ia falar com não sei quem, porque isso aqui não estava certo, que pagavam mensalidades caras, que tudo ele joga na cara do professor, né? Que paga o salário dele. Que paga o salário deles e tudo. Mas, mesmo assim, diante dessa situação, o interessante é a gente não se recuar, né? Manter uma postura firme,
né? Até teve alguns episódios em outras escolas que eu trabalhei, de escolas particulares, em que o aluno tem essa história de dizer, eu que pago o seu salário. Sim. Aí eu já tinha a resposta na ponta da língua. Eu dizia, olha, se você paga meu salário, eu não sei. Eu tenho que ver isso com RH. Então eu já fechava... Se tu paga meu salário, vamos fazer um aumento? Dá um aumento aí, que tá pagando muito pouco. Exatamente. Eu acho que... Não sei, mas eu vou escutando sua história, eu acho que eu com certeza estaria do lado dos alunos barraqueiros, porque eu fui um aluno muito barraqueiro. E, inclusive, já fui processado por um professor meu. Essa história vai ficar para um outro podcast, tá? Fica em off pra tu não receber outro processo, Lucas. Mas e aí, como é que foi? Os alunos, eles não gostaram, né, da situação de você ter exposto as notas e tudo mais? Eles levaram isso adiante? Qual foi o desfecho disso tudo? Porque, assim, eles aceitaram a posição de projetar as notas, mas não gostaram do resultado. Sim. A princípio, todo mundo aceitou projetar. Todo mundo aceitou. E eram né? todos adultos, né? Todos adultos, exatamente. Todos adultos. Só que eles não gostaram. E tinha justamente um grupinho que sentava na frente, eram 3 meninas, e uma delas meio que era a líder, né, delas duas. Elas duas faziam, ela dizia a coisa e elas assinavam embaixo. Era a abelha rainha. E ela já tinha um histórico de não gostar de estudar. Inclusive, a líder da sala, na época, disse, não, professor, a gente já tem uns BO com essa pessoa, não sei o que, não sei o que. Eu digo, tá certo. E aí, após isso, eu disse, gente, mas vocês ainda têm segunda, terceira unidade, vocês têm toda a capacidade do mundo de recuperar, né? A disciplina... É uma disciplina que exige dedicação. Qual era a disciplina, técnicos? Genética. Meu filho. Eu sou suspeita a dizer porque, pra mim, foi uma das piores que eu paguei na universidade. Inclusive, a gente pagou com a mesma professora. Pois é. Deixa abaixo. Prefiro nem comentar, porque... antiético, né? Mas, enfim... Então, eles tinham muita dificuldade porque eles não estudavam. Então, a disciplina era cheia de termos técnicos. Quando você falava de replicação, o pessoal ficava assim, polimerização. Dizia, gente, é a mesma coisa, é sinônimo. Aí começava a falar o nome das enzimas, das proteínas, e que o pessoal ficava viajando. Né? Não tinha tempo de estudar. Embora que eu passava a leitura prévia, fazia igual a nossa professora fazia as leituras prévias, mas o pessoal não lia. Você aprendeu direitinho com ela, né, Denis? Aprendi direitinho. Até na hora de reprovar, você quis imitar. Por incrível que pareça, eu não sou muito de reprovar aluno. Eu digo que o aluno, ele se auto-reprova. É o mesmo discurso que ela dizia. Você tá uma cópia dela. Eu ajudo bastante o aluno. Sempre a intenção é essa, ajudar, né? Mas tem aluno realmente que passa dos limites. Claro. Por exemplo, essa semana passada eu recebi no WhatsApp uma aluna falando que ela estava sem nota na A3 dela do ano passado. Eu disse, minha filha, mas a gente já tá no novo ano, novas disciplinas, você ainda veio atrás de nota. Não, professor, porque desapareceu, não sei o que. Digo, não, veja com a coordenação, qualquer coisa você vai fazer a recuperação, porque a recuperação nessa instituição você faz no ano seguinte, você não faz no mesmo ano. Deixa o aluno aflito, né, o período das férias inteiro, e depois disso é que ele vai fazer a recuperação. Eu tô muito curioso para saber o desfecho. Você teve alguma repreensão da coordenação? Aconteceu alguma coisa? Pronto, após isso, essas 3 alunas saíram de sala, né? E eu tentei restabelecer a dinâmica da turma e trouxe para eles uma metodologia ativa, que é aquele jigsaw, que a gente faz os grupos, né? E depois tem as permutas entre eles. Mas também não funcionou, porque o pessoal já estava com todo mundo cara feia, ninguém queria, né? Enfim, eu disse, gente, próxima aula eu vou trazer a coordenadora aqui para esclarecer mais informações. E a coordenadora era minha amiga na época e falou com a turma, né? Teve todo aquele sermão, mas na avaliação do professor no final do ano eles não perdoam, eles descontam mesmo. Né? Mas foi basicamente isso com relação a esse dia, né? Ainda teve umas 2, 3 aulas que eu ainda fiquei muito tenso com relação a passar o conteúdo, trazer de uma forma mais simples possível. Eu fazia tantas transposições didáticas, né, tantas traduções daquele dali, que eu tava vendo na hora que eu tava achando que eu tava dando ela pra criança. E não sabia mais o que falar de tantas traduções que eu tinha que fazer. E tu, Lucas, tem alguma história? Olha, foi muito difícil pra mim participar desse episódio. Hoje tá sendo difícil. Eu comentei com o Felipe. Eu disse, Felipe, eu não tenho história, eu vou inventar, né? Vou criar uma história. Não acreditem na história de Lucas que ele está inventando. Eu fiz, ninguém vai saber se eu tô mentindo ou se eu tô falando a verdade, então eu vou inventar. Mas, na verdade, né, primeiro eu pensei, não, acho que eu vou falar de alguma
Não, eu acho melhor deixar claro que não é que, por exemplo, eu nunca tive uma aula ruim, não é isso. Eu já tive várias aulas terríveis, aulas que a gente planeja de um jeito, sai de outro, aula que a gente não planeja, Sim. né, que sai horrível quando a gente vai para uma sala de aula sem ter planejado nada. Então, tive Mas sim. você não considera a pior, porque você ainda espera pela pior. Então, eu ainda não tive, assim, uma aula tão ruim que me marcou de um jeito, sabe? Sim. Tipo, de você fechar os olhos e pensar qual a pior aula da sua vida. Eu não consigo ter uma aula em específico. E aí eu pensei, bom, acho que eu vou contar algumas experiências como aluno, né? De aulas terríveis, que eu Aham. tive algumas, várias. Mas aí, depois pensando melhor, eu lembrei de uma situação que ocorreu em sala de aula, que não estava ocorrendo de fato uma aula, né? Era uma aplicação de uma avaliação, e que foi uma experiência bem ruim. Logo no meu primeiro ano de carreira, eu acho que essa experiência foi assim terrível e vale a pena comentar para que outras pessoas não façam a mesma coisa. Então, o que é que acontece? Eu entrei na sala de aula, né, como professor, de fato, no ano de 2019. Quem não assistiu o episódio passado, assiste o episódio passado, que eu falei como é que foi minha odisseia para chegar numa escola, para entrar na É sala uma de aula. história incrível que a gente De chora, se superação, emociona. né? A gente chora, se emociona. É muito, muito bom. E aí eu cheguei, né, na sala de aula muito entusiasmado, quero fazer a diferença, quero, né, ser aquele professor... Como era o nome aquela professora do Carrossel, que todo mundo gostava? Helena, A tia professora Helena, né? Helena. Professora Helena. Pronto, eu queria ser a professora Helena, ser amigo dos alunos e tudo mais, queria fazer, né, aquelas aulas incríveis. Sim. Só que eu dava muita bobeira. Porque meu primeiro ano como professor, eu era muito verde, tinha muita coisa básica, assim, até mesmo de comunicação com os pais, de comunicação com os alunos, assim, coisas simples que eu não tinha ainda o tato, o Sim. jogo de cintura e tal. E assim, os primeiros 6 meses foi uma prova de fogo. Não só para mim, mas também para minha coordenadora, que inclusive agora deve estar nos assistindo, senhorita Isabel, né? Beijo, Isabel. Tá assistindo a gente de onde? Lá dos Estados Unidos? Eu nem sei qual, eu acho que é Flórida, né, que ela tá. Da Flórida, tá Riquíssima. chique. E aí, assim, praticamente toda semana, Isabel recebia alguma reclamação dos pais de alguma besteira que eu tinha feito. E ela depois me chamava pra dizer, Lucas, aconteceu isso. Então, assim, toda semana eu fazia uma besteira diferente, né? Era coisas primordiais, assim, coisas simples, mas eu tava sempre errando, né? O primeiro ano, meu Deus, foi horrível. Só que teve uma vez que foi uma situação de aplicação de avaliação. Existia um horário, que era o horário normal, que a escola sempre seguia esse horário, só que na semana de avaliação era um outro horário, né? Tinha um outro horário na escola. E eu não tinha ligado o MEC com o CREA, eu sou péssimo nessas coisas, mas aí tudo bem. Aí a gente chegou o dia da avaliação, uma avaliação de múltipla escolha, uma avaliação assim gigantesca, muitas questões, eram, sei lá, mais de 40 questões. E quando tava faltando mais ou menos 15 minutos, já tinha terminado boa parte da turma, tinha ficado apenas umas 4, 5 meninas, e eu comecei, meninas, faltam só 15 minutos, vocês precisam agilizar para vocês conseguirem concluir dentro do tempo. Se vocês não tiverem concluído todas as questões, não deixe o cartão resposta em branco, vocês precisam marcar. Fiz as orientações, as mediações. E aí, quando tá faltando 5 minutos para acabar, né? Eu vou conferindo o meu horário e eu percebo que eu passei o horário errado para as meninas. Na real, elas ainda teriam mais 40 minutos de prova, né? E eu passei para elas como se elas tivessem só 15 minutos. Só 15 minutos. E aí eita, vi errado, vocês ainda têm 40 minutos de prova. E elas, mas professor, não sei o quê. Então, gerou ali uma situação. E aí eu cometi o pior erro que um professor pode fazer. Que é quando um professor faz merda e não comunica para a coordenação, né? Eu simplesmente ocultei esse fato. E eu imaginei que isso não seria um problema nunca na minha vida. E aí, beleza, terminaram a avaliação, a gente, eu rindo com as minhas alunas, né? Que por causa desse erro que eu tinha cometido. Passou um dia, 2 dias, 3 dias, tranquilo, passou uma semana. E aí, eu sou chamado na coordenação. Aí eu, ai meu Deus, o que será que eu fiz dessa vez? Né? Eu pensei. Nem passei pela minha cabeça que tinha sido isso. Aí eu cheguei na sala, né? A coordenadora me chamou e falou, Lucas, é o seguinte, uma mãe entrou em contato porque a filha se saiu muito mal na avaliação e ela acha que isso foi devido ao fato de você ter dito que só faltava 15 minutos para ela acabar, ela se apressou e ela ainda tinha 40 minutos para fazer essa avaliação. Isso aconteceu mesmo?
Aí nessa hora eu queria, assim, abrir um buraco no chão, me enterrar. Eu olhei pro céu, assim, eu quis parar o tempo e disse, Deus, por favor, me leve daqui nesse momento, né? E eu falei, não, aconteceu, né? De fato, isso aconteceu. E ela, ó, quando isso aconteceu, você precisa comunicar. Aí ela falou, na hora eu tinha comentado lá com as meninas, né? Algo do tipo, ó, deixa abaixo, não sei o quê, tipo, pra não comentar esse erro que eu tinha cometido, né? E as meninas comentaram, quando elas viram que algumas delas tiraram uma nota baixa, elas atribuíram a isso, que elas não tiveram tempo. E com certeza isso, obviamente, deve ter afetado, né? Quando você tem mais tempo, tem mais tempo pra refletir e tudo mais. Então, foram 2 erros graves, né? O primeiro, desatenção, que eu não consegui associar essa questão, e a outra de ter ocultado, né, esse erro. Eu poderia, quando ter terminado isso, mandar uma mensagem, explicar o que aconteceu, e a coordenação ia criar uma estratégia para, sei lá, a menina fazer a prova novamente, ter um tempo adicional, enfim. E eu lembro que isso, na época, foi um negócio que balançou muito, assim, comigo, porque eu já vinha numa linha de sucessão de vários errinhos pequenos, né, e aí, quando eu saí, assim, dessa reunião, eu fui para casa. Aí eu mandei mensagem pra Renata, que foi a professora que tá aqui no primeiro episódio. Se você não assistiu o primeiro episódio, assiste o primeiro episódio, que Renata é maravilhosa. E eu mandei mensagem pra Renata nessa época, dizendo, Renata, eu acho que vou pedir demissão. Bem dramático, né? Bem novela mexicana. Aí eu vou pedir demissão. Ela fez, por quê? Aí eu falei, porque eu acho que não é pra mim. Eu acho que eu sou melhor sendo garçom do que sendo professor. Eu tinha acabado de sair do emprego de garçom. Aí ela, Lucas, eu acho que você tá aprendendo e tudo mais, você tá exagerando e tal. Aí eu falei, não, vou pedir demissão. Aí mandei mensagem pra coordenadora, ó, amanhã eu vou passar lá no RH pra pedir minha demissão. Mandou mesmo? Mandei. Menino, corajoso. Aí eu queria agradecer pela oportunidade, peço desculpas, não sei o que, mandei a mensagem. Aí ela na hora mandou, Lucas, sinto muito, tudo mais, você tem certeza sobre isso? Pense melhor, não sei o que. Aí chegou na sexta-feira, não fui pedir demissão, aí teve o sábado, domingo, pensei melhor e não pedi demissão, mas assim... Graças a Deus, né, Lucas? Pois é, né? E aí, assim, o meu testemunho, se tem uma moral de história pra contar, é que a gente vai errar. Todos nós, todos os professores, a gente vai cometer erros básicos, mas erros grosseiros também, Sim. Erros que podem prejudicar, inclusive, os nossos alunos, né? Que pode gerar atritos com família, com tudo mais. Mas eu acho que o mais importante é a gente saber lidar com o erro, assumir o erro, enfrentar o erro, lidar com o erro e aprender com o erro, né? Eu aprendi isso. Da pior forma eu aprendi. Eu acho que esse primeiro ano, né, de experiência do professor é o ano que a gente realmente dá muita bola fora, né? Isso. E a minha história, ela também tem a ver com o meu primeiro ano como professor, né? Eu acho que não foi um erro totalmente meu, mas hoje eu teria uma outra postura, né, caso acontecesse isso. Mas eu lembro que foi, na minha primeira experiência, né, tava ali também verde, tava lidando com turma de 6º ao 9º ano, dando aula de ciências. E aí o 9º ano a gente sabe que é aquela turma mais, né, uma das mais complicadas, que o aluno, nada para ele presta, tudo é um saco, né? Se sentem então, superiores, isso né, é aquela turma mais difícil normalmente da gente encarar, né? Depois do 6º ano, que é a mais elétrica, mais, né, que a gente tem que gastar mais energia. E aí, eu dando aula para esse 9º ano, na época, né, a gente não tinha BNCC ainda tinha aquela concentração dos conteúdos de Química e Física no 9º ano para o professor de Ciências, né? Então, já tinha mais um agravante, que era o primeiro momento em que eles estavam tendo contato com aqueles conteúdos ali de Química e Física, a gente sabe que é um terror de muita gente. Sim. E aí, tinha um grupinho nessa turma, que era aquele grupinho do fundão, que todo mundo conhece. E tinha uns meninos, né, que eles eram muito grosseiros mesmo na sala de aula, tiravam onda com todo mundo, inclusive com os professores. E aí, nessa aula, um desses alunos, ele começou a imitar tudo que eu falava. Então, eu falava uma coisa, ele repetia. Eu falava, ele repetia. E ficou, né, nessa chateação. Até o momento que eu disse, cara, ou você para, ou eu não vou dar mais aula. E aí os colegas começaram a falar, homem, pare com isso, respeite o professor. E ele não parou, ele continuou. E aí, nesse momento, eu peço para que ele saia de sala, né? Ó, agora, já que você não quer participar da aula, já que você está querendo atrapalhar, saia de sala. Vá lá para fora, vai esfriar sua cabeça.
Aí foi na hora que começou, né, todo o problema, porque ele não foi para fora. Ele insistiu e ele me peitou, né? Ele disse: "Eu não vou sair, venha me tirar". E aí naquele momento eu, né, na época eu tinha acabado de sair da universidade, Felipe, Fuan, Denis, Fuan. tipo isso. E Denis sabe o quanto eu era magro, né? Eu parecia uma sovela. Eu trabalhava com mosquito no meu mestrado e eu acho que eu terminei o mestrado da cara do mosquito da dengue, porque eu era muito magro. Muito bem. Pois é, né? Lá naquela aula, vestido de mosquito. Então, eu era bem magrinho, eu sou baixinho. E esses alunos, ele era bem maior que eu. Aquele menino já cheio de hormônio. Meu Deus do céu. Aí eu disse, poxa, eu não vou encarar esse boy porque eu vou apanhar na sala de aula de um aluno, né? Eu disse, meu Deus, meu currículo vai ser manchado. aí eu fiquei, cara, saia, não vou sair, me tire daqui. Aí a turma começou a ver que tava algo muito tenso, né, naquele momento. E aí eu disse, não, a melhor escolha é eu sair de sala, porque eu não vou encarar o estudante. E aí eu disse, tá, beleza, você não quer sair, então eu saio e a minha aula acabou. Aí eu saí de sala. E aí quando eu tô saindo, eu escuto o zum dos alunos, né? Homem, não faça, o professor saiu de sala, né? Aí eu fui na coordenação, eu chego lá e falo com a coordenadora. Aí eu digo, olha, eu estava em sala, aconteceu isso, pedi para que ele saísse, ele se recusou, ele me peitou, e eu saí de sala para evitar que algo acontecesse, né? E aí ela vai para a sala. Aí quando ela chega na sala, aí ela vai, fulano, vamos para fora? Aí ele reluta, né? Fica ali resistindo ainda para sair. Vamos, você vai sair de sala. Aí ele pega a bolsa e joga assim, ó. Bum, né? Aí quando ele joga, que ele viu que foi, né? A atitude dele foi muito pesada, que já ia ter uma consequência maior. Ele levantou e saiu. Beleza. Aí, pra mim, isso foi muito chocante, porque meu primeiro ano como professor, né? A primeira experiência em que eu tava ali lidando sozinho com a turma. E eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E aí, depois disso, eu comecei a refletir. Né? Caramba, eu poderia ter tido uma outra postura. E eu preciso entender por que ele fez isso na minha aula e por que ele tem feito tanto isso nas minhas aulas, né? E aí eu procurei conversar com alguns funcionários da escola, porque era uma escola de bairro, então todo mundo ali se conhecia. Todo mundo conhecia o aluno, conhecia quem era a família. E aí eu lembro que eu procurei uma das auxiliares de serviços gerais, né? Aí eu disse, fulana, você conhece Beltrano, né? Aí ela disse, conheço. Me fala um pouquinho sobre a vida dele. Aí ela me contou, né? Ela contou que ele vivia com a mãe, né, criava ele sozinha, era uma mãe solo. O pai tinha abandonado ele quando ele era muito pequenininho ainda. E a mãe trabalhava, né, como vigilante, era uma mulher muito dura, devido, né, todos os percalços da vida, tudo que ela teve que enfrentar. E aí ela disse que ela era uma mãe que não demonstrava tanta afetividade com ele. E com isso, ele começou a se revoltar também, né? Ele não tinha um carinho em casa, a mãe não conseguia, não é que a mãe não amasse, mas devido, né, à dureza ali, o trabalho, a luta para poder sustentar ele sozinho, ela acabou que esquecendo um pouco desse olhar mais afetivo. Sim. E aí ele se sentia um pouco revoltado. Aí eu disse, caramba, então esse é ele, né? Esse é o aluno que eu estou encarando em sala de aula. E aí eu lembro que na minha aula seguinte ele estava... E quando terminou a minha aula, eu disse, fulano, fica um pouquinho que eu quero conversar com você. Aí aquela galera, né? Todo mundo gritando. Aí eu sei que ele ficou, ele aceitou o meu convite para conversar. E aí, como eu tinha ouvido um pouco da história dele, eu comecei a falar com ele. Eu disse, olha, eu sei um pouco da sua história, eu sei o quanto é difícil você não ter o seu pai presente. Eu sei o quanto é difícil você ter uma mãe que trabalha de noite, né, que muitas vezes não está ali do seu lado em alguns momentos. Então, eu conheço essa dificuldade. Eu vi de um lar muito parecido também, em que minha mãe também lutava muito para me sustentar, para me dar as coisas, e em alguns momentos faltava algo, né? Mas eu queria que você soubesse que eu estou aqui como um parceiro seu, um amigo, como um professor que vai lhe ajudar a alcançar o que você queira, um sonho que você tenha. E aí nessa hora ele começou a chorar, né? Então ele se derreteu, aquele cara, né, de 1,80 m, né, ali na adolescência, começou a chorar, ficou em prantos ele. E eu disse, caramba, eu toquei na ferida dele.
né, eu acabei de descobrir qual era Na real, você acolheu a história dele, né? isso. Isso. E aí eu descobri o que é que estava gerando todo aquele comportamento hostil em sala de aula. E aí eu sei que depois disso, foi muito legal, porque depois disso ele se transformou em outra pessoa na minha aula. E aí eu lembro que tinha os colegas que estavam lá no grupinho dele, na minha aula ele ia lá pra frente, e os boys ficavam tirando onda, né, querendo brincar. E aí ele fazia, homem, deixa pra lá. Tipo, ele cortava as brincadeiras. Então ele começou a ter uma nova postura. E aí eu percebi, caramba, por causa de uma conversa que a gente, né, não tem com o aluno muitas vezes, a gente perde ele para sempre. Uhum. E aí, Sim, daquela sim. experiência terrível que eu tive com ele, que até hoje lembro, né, daquele momento que depois dali eu nunca tive outro parecido. Mas depois daquilo ali, eu também comecei a refletir o quanto é importante a gente entender quem é que está ali na cadeira, sentado na frente da gente. Né? Quais são os problemas que envolve, o contexto em que ele está inserido, porque isso é muito importante. E não só criticar, achar porque é porque é um menino danado, é um capeta, encapetado. Não, ele tem uma história por trás. E se ele tem esse comportamento é porque alguma coisa aconteceu, alguma coisa ali pode estar, né, mexendo com ele. E até uma estratégia interessante a gente saber esses alunos pontuais de sala de aula, entender um pouco da realidade deles. É até uma coisa que eu faço comparação com a realidade que eu tô, que você muda a dinâmica de interação da Sim. sala de aula, você consegue fazer uma boa aula. Às vezes você encontra, por exemplo, tinha colegas que diziam que não conseguia fazer aulas em determinadas turmas porque os alunos não paravam quietos, né? Mas aí quando você vai olhar o contexto, você vai ver que o colega, ele não traz nada de interessante, ele tira o aluno de sala por qualquer motivo. Sim. Então, assim, tem N fatores, a depender da realidade, a gente sabe que esses bairros menores, periféricos, tem um grande histórico de drogas, de prostituição, então é uma série Violência de coisas. doméstica, Violência doméstica, e os meninos, eles são expostos precocemente Sim. a muitas coisas, atrocidades assim, terrível. Por exemplo, na escola que eu trabalhei, teve uma aluna que sofreu várias estiletadas em sala de aula. Porque na hora do intervalo, jogou um prato de sopa quente nela, né? Chamou ela de um palavrão terrível. E aí, a forma que ela tinha de se defender, porque ela achando que procurando a coordenação, a direção, não ia resolver nada, pegou o estilete e passou na menina. A menina ficou internada há mais de um mês. Meu Deus. Eu tô rindo, mas é porque eu lembrei de uma amiga minha que levou uma faca, na verdade, uma serrinha daquela de unha pra matar a outra na escola. Meu Deus. Caliane, um beijo. Né? Eu Então queria- ele entrega o nome dela. Ele entregou, né? O ano passado eu tive uma aluna semelhante. Galera, não nos processe, viu? O ano passado eu tive uma semelhante. Era uma aluna, né, que sofreu um atentado de violência sexual e ela estava se mutilando. Então, na minha Caramba, aula, que pesado. ela tava com uma navalha. E se de repente cortando. pesou o É, o clima, clima né, pesou. aqui. Deixa Eu acho que vai ter um episódio só sobre violência, que a gente pode falar isso. Isso ma- é mas, muito bom. Felipe, você contando essa história do arremesso da bolsa, né, do seu aluno, me lembrou da minha história que eu ia contar a princípio, que era a história do meu pior dia como aluno. Sim. Você acha que cabe a gente contar? Será que a gente tem tempo? Eu acho que tem. Deixa eu contar rapidinho. Então, isso aconteceu, não lembro qual foi o ano, eu tava no 6º ano. O meu 5º e 6º ano do ensino fundamental, eu estudei em uma escola católica, uma escola de freiras. Tudo bem, beleza. E Nunca mais uma escola de freira vai contratar Lucas como professor. eu adoro vocês. Sim, aí eu era bolsista nessa escola, eu tinha, na verdade, era meia bolsa, né, Sim. que minha família tinha. Minha mãe e minha avó pagavam uma parte e a outra da escola tinha dado de uma bolsa. No 5º ano foi um ano maravilhoso, amei a escola, amei os colegas, só que aí eu era uma criança muito doente, eu tinha muitos problemas respiratórios e tudo mais, e aí o médico sugeriu pra minha mãe me trocar de turno, eu ia estudar pela manhã porque seria mais frio, etc, etc. E aí eu fui pra uma outra turma, que eu era estudante novato, e foi muito difícil porque eu fui, tipo, excluído da turma. Eles já tinham as relações lá entre eles, eu era aquele que tava chegando, e eu era uma criança estranha, né? Eu acho que eu já comentei isso em outros momentos. E eu fui automaticamente aquela criança excluída, né? Eu fui tentando me juntar ali com os excluídos, com a galerinha lá, mas eu sofria muito bullying na escola nessa época. Consegui fazer algumas amizades, né? Justamente com as pessoas que eram mais excluídas. Tinha uma menina, nessa época eu era roqueiro. Na escola de freira, eu ia com as munhequeiras, com uma touca preta, parecia o Juninho Playboy, lembra da Zorra Total?
E aí tinha uma menina na escola que era metaleira. E eu não gostava de metal, mas ela era do rock também, então a gente foi fazendo amizade e tudo mais. Ela era muito explosiva, os meninos não mexiam com ela. E aí eu falei, talvez seja legal eu fazer amizade com ela, né? Os interesses. E aí, enfim, chegou um dia numa aula de matemática, eu sentado, né, assistindo a minha aula, e aí de repente eu vejo aquele feixe de luz no meu olho. Os meninos estavam com um espelho, pegando a luz do sol, e usando o espelho para colocar no meu rosto. E eu afastava para um lado e eles botavam a luz, afastavam para o outro e botava a luz. E aí nessa hora, eu fui me estressando, fui ficando com tanta raiva, que eu fiz uma coisa que eu não devia fazer, obviamente. Eu tirei o meu sapato, e aí, nessa hora, eu me senti Davi enfrentando o gigante Golias. Eu peguei o meu sapato e eu girava assim, ó. Parecia a Mônica girando o Sansão. Girei meu sapato e joguei em direção aos meninos. Só que o meu sapato não acertou os meninos. Acertou o meu sapato foi diretamente na mesa da menina lá, da metaleira. Sim. Pá! O sapato lá em cima da mesa dela, né? Do caderno dela. E antes que eu pudesse olhar a professora... fazendo anotações no quadro, nem estava se tocando o que estava acontecendo. E antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ela simplesmente pegou meu sapato e arremessou contra a janela. Tinha uma janela lá na sala. Só que, por azar do destino, nesse exato momento estava passando uma irmã, né, uma freira, Ai, meu Deus. pela sala, né, bem equilibrada, e o meu sapato foi direto na cara dela, com tudo. A gente só escuta o grito, né, e corre todo mundo pra janela pra ver a situação. Desgraça pouca, viu? Foi logo numa freira. Eu acho que isso... Eu vou ter que fazer muita coisa aí pra não ir pro inferno. Aí vira um burburinho, todo mundo, eita, o sapato pegou mesmo na cara da irmã, não sei o quê. Aí todo mundo corre e se senta, né? E quem é o sapato? Sabe aquela cena de Matilda, Sim. que a diretora ela chega, pronto, essa freira chegou, a santidade dela foi-se embora ali nesse momento. Ela chegou ela chegou que nem o Super Saiyajin, sabe? Ela chegou virada no ódio, segurando meu sapato só pelo cadastro. Aí ela chegou na sala, fez, de quem é esse sapato? E aí, né, eu, obviamente, só estava com um pé com um sapato. E eu fiz isso, assim, meus pés estavam aqui, eu tentei esconder o pé que tava sem o sapato, né? Tentei esconder e tudo mais, e eu assim, de lado. E aí ninguém falou nada. Os meninos, pelo menos, não caboetaram, né? Eles não falaram que o sapato era meu. Aí ela passou de cadeira em cadeira pra ver quem é que tava com o sapato nos pés, né? E eu só tava com um sapato. E quando ela chegou do meu lado, aí ela... Vamos pra coordenação. Eu nunca tinha ido pra coordenação. Aí ela, vamos, levanta. Aí eu, mas irmã, não sei o que. E ela, vamos, levanta. Irmã. E ela foi bem incisiva comigo, sabe? E ela me tirou praticamente a força dentro da sala de aula. E por azar do destino, nesse dia estava ocorrendo reunião de pais. E minha mãe estava na escola. Então minha mãe Tô dizendo que a desgraça era pouca ainda. Minha mãe foi chamada à coordenação e essa foi a primeira vez que eu fui pra coordenação. Eu fui outras vezes, já arremessei sandálias, mas... Você não aprendeu, né? Não aprendi com esse erro. Mas aí fui levado pra coordenação e eu lembro muito, assim, desse dia, que foi um dia muito ruim, eu me senti muito mal. E era um lugar que eu detestava, a escola. É tanto que depois de lá, eu saí dessa escola, foi meu último ano nessa escola. Depois disso eu fui pra escola pública. Sim. E era isso. Pois é. Fazia muitas travessuras. Eu tive meu sapato arremessado contra uma freira, mas a culpa não foi minha. Queria deixar isso claro. Pois é, vamos agora para um novo bloco Sim, do com nosso certeza. podcast. Nós temos perguntas, nós sempre fazemos perguntas ótimo, para os ótimo. nossos convidados e a gente também mete um dedinho aí e comenta também, né? Comenta, né? E a primeira pergunta diz respeito à sua história, a história que você contou, né? Certo. Que você chegou lá e mostrou todas as Mostrei. notas para todo mundo e os meninos ficaram, né? Sim. Irritados. Como é que você lidaria hoje caso você cometesse um erro, né, parecido com esse da sua história? Pronto. Hoje eu faria totalmente diferente, né? Como esse cenário foi no ensino superior, cada um deles tem uma matrícula, né? Uma das opções seria embaralhar essas matrículas para não saber a ordem Sim. e colocaria as notas, tá entendendo? Então, não, de certa forma, ninguém decora a matrícula de ninguém, só é um Verdade. número gigantesco, né? E seria uma forma de todos ter acesso, né? Hoje, com e-mail, poderia ser uma opção também, e-mail da turma, ou até mesmo uma planilha no WhatsApp, né? Hoje a gente tem várias formas, né? Vários recursos. Aham. Na época eu estava um pouco meio limitado, mas
Foi um erro, né, que eu cometi em ter colocado o nome dos alunos, né? Mas é uma coisa que eu não faço mais com Sim. relação a isso. Eu sempre espero, não, gente, vamos ter um pouquinho de paciência, o sistema está passando pelo processo de manutenção, mas logo mais vocês vão ter Mas acesso parece às que é notas. uma coisa. A gente Isso. termina de aplicar a prova no outro dia. Professor, as notas. As notas, Né? É como se fosse instantâneo, É, né? eu tenho A medo gente de já chegar em recebe casa, abrir a porta da geladeira e ter uma criança do 5º ano lá dentro dizendo as notas. Você já as botou? notas, Né? exatamente. Pois é, E você, Felipe, como é que você faria assim de diferente na sua história? na minha história, eu acho que eu tentaria ali chamar ele para fora, né? Ele com certeza não iria, né? Iria se recusar, né? Eu acho que o ponto de eu ter dito que iria sair de sala foi algo assertivo, né? Para não aumentar ainda mais aquele conflito. Mas eu acho que eu poderia ter buscado conhecer melhor cada um deles antes de chegar a esse ponto, né? Então, se eu já vinha ali, né, boa parte do ano sofrendo com aquele grupinho em sala de aula, né, e não era só aquele grupo, não era só na minha aula, em outras também de outros colegas. Então, era para eu ter tido uma iniciativa antes de chegar àquele ponto, Sim. né, de ter Isso. conversado, de ter buscado me aproximar, conhecer ali, né, de ter feito alguma intervenção antes do ocorrido. Então, eu acho que hoje eu faria isso. Perfeito. Antes de acontecer, eu já teria procurado. Porque senão Né? fica um caos, né? O ano todinho. Você não Pois consegue é, trabalhar. pois é. No meu caso, eu acho que eu continuaria. Acho que hoje eu ainda cometeria esses erros de trocar horários e tudo mais, que eu sou uma pessoa muito atrapalhada. Mas eu tento me organizar. Mas eu acho que o que eu faria de diferente, né? Eu ligaria imediatamente para a coordenação e informar: ó, eu cometi Sim. um erro, a gente precisa comunicar aos pais, o que é que a gente vai fazer, vai remarcar essa prova, dar um tempo Aham. adicional. Eu não ocultaria isso, não fingiria que isso não aconteceu, né? Pois é, então vamos para mais uma pergunta, né, pro Bora Bora Denis. lá, Felipe. E aí, Denis, para você, qual é a importância do professor ele reconhecer o seu erro? Seja só para ele, ou seja também para a turma, né, para os estudantes ali, quando ele realmente vê que errou. Felipe e Lucas, pelo menos meus alunos sabem, que estiver assistindo, eu sou muito transparente. Sim. Então, tem situações, por exemplo, que o próprio local, gestão, faz a gente mascarar essa transparência. Mas, Sim. mesmo assim, eu tento ser o máximo possível transparente. E levando isso em consideração, eu sempre busco, no caso dessa situação, em rever o que eu errei, né? Aprendo com isso e tento acertar da próxima vez. Sempre buscando melhorias, Sim. formas de não cometer mais aqueles erros. E com um certo tempo de instituição, de casa, você vai criando mais maturidade, Aham. você vai reelaborando as propostas, aquilo que não deu certo, quando você já faz aquela sondagem inicial da turma, você já não coloca mais, não. Vamos dizer, sei lá, seminário, essa turma aqui não deu certo. Então, na Sim. próxima eu posso fazer uma sondagem, ver se dá certo, né? Quando a turma é muito grande, por exemplo, é horrível fazer seminários. Uhum. Aí o que é que eu faço com meus alunos? Gente, a gente vai sortear uma amostra e essa amostra vai apresentar. Não tem como, por exemplo, semestre passado eu tinha uma turma com 120 alunos. Caramba. Não tem como Caramba. 120 alunos apresentar seminário. E olha que ficou 2 dias. E essa disciplina eu Aham. dividia com outro professor. Né? Então, cada professor tem a sua forma de avaliar, embora Sim. que a gente padronizou os critérios de avaliação. Mas, eu disse, não, gente, a gente vai fazer o seguinte, eu faço um sorteio de um coleguinha e o outro vocês escolhem. Sim. E, consequentemente, há aquele equilíbrio, né? Pra gente não escolher Aham. 2 pessoas que realmente não se dedicaram tão bem ao seminário e possa, com isso, não prejudicar o grupo. Sim. E você, Lucas? Olha, eu acho que é muito importante, né, que o professor ele reconheça que errou. Tanto não só para os alunos, mas no nosso caso, né, que nós Uhum. atuamos no ensino fundamental, mas ter uma conversa franca com os pais, porque às vezes, né, os pais, por exemplo, aconteceu uma vez comigo de eu ter colocado uma nota errada em um aluno no sistema, a gente que tem muitos alunos, às vezes passa uma coisinha errada. E aí uma mãe chegou assim, fumaçando na escola, porque eu tinha colocado a nota do filho mais baixa do que realmente ele tinha tirado, eu trouxe a prova para mostrar que eu tinha botado a nota errada. E aí eu conversei com ela, eu falei, olha, me desculpa, realmente isso aconteceu, eu coloquei errado, vou ajustar agora, peço perdão, não foi porque eu quis, tal. E a situação se resolveu, sabe? Então, isso. não inventar desculpa, né? Isso. Ser Ser o sincero, máximo ser aberto, ser transparente, assertivo e
assumir o erro e se propor a mudar, né? Hoje eu vi até um post no Instagram, né, de uma professora que trabalha com essa questão de inteligência socioemocional. Ela estava dando uma palestra para professores. E aí legal que o vídeo que ela publicou era o final da palestra dela e ela gritava, professor também, e todo mundo gritava, gente. E aí isso a gente tem que também pensar, né? Professor é gente, a gente erra. Né? Muitas vezes o aluno ele ainda tem aquela ideia, né, de que o professor é perfeito, é um sujeito que, né, que não chama palavrão, que não se estressa, que não sabe das coisas, que a gente tem muita coisa que a gente não sabe. Isso, e coisas do nossa própria área do conhecimento que a gente trabalha já há alguns anos, né? Então eu acho que assumir que a gente erra, a gente acaba transparecendo para o aluno uma certa humanidade. Né? E eu acho que isso permite até que muitas vezes o aluno ele entenda quando a gente está passando por uma situação mais difícil. Caramba, o professor está passando por uma situação difícil. Caramba, a gente realmente está passando do ponto, né? Então, eu acho que reconhecer o erro é ser honesto, de fato, com a turma e traz esse lado mais humano, né? Que a gente precisa transparecer também. E quando os alunos te conhecem já de anos anteriores, eu acho que fica mais fácil essa interação, né? Sim. Quando você é o primeiro ali na escola, né? O novo ano ali na escola, ele vai estar testando. Isso. Ele testa de todas as formas. No ensino superior, os alunos olham assim a cara de novinho e acham que eu sou aluno. Né? E começam a fazer perguntas. Fazem todas Isso nunca vai acontecer possíveis. com a gente, né, Felipe? Por isso, o Lucas vive atrás de harmonização facial, digo mesmo. Quem quiser aí patrocinar com a harmonização, todo episódio a gente tem que falar disso, né, Lucas? Uma lipo de papada. Você tá estudando, tá aprendendo. Lucas não é confortável com a aparência dele, pobre, coitado. Faz parte. Bom, a nossa terceira pergunta é que, por exemplo, hoje, se acontecer uma situação como essa, no final do trimestre, no final da unidade, enfim, no final da disciplina, só 2 alunos passaram por média. Você faria uma reflexão diferente acerca disso? Tipo, da onde que vem esse problema? Você pensaria de uma outra forma? Sim. Como lá antigamente eram 3 unidades, a cada final de unidade eu fazia essa reflexão. Sabia onde é que eu estava errando, né? Onde é que a turma estava errando. E fazia um momento de conscientização mesmo. Gente, vocês são adultos, são responsáveis, vocês sabem que a disciplina ela é completa de termos técnicos, que os senhores, a gente está formando profissionais para o mercado de trabalho também, e que os senhores têm que ter tempo. Aí eu trazia estratégias de como é que eles poderiam absorver melhor aqueles assuntos, né? Eu tentava, de certa forma, evitar para que no final do processo avaliativo eu tivesse 90%, 70%, 60% uma turma em recuperação ou até mesmo reprovados, né? A gente tem que ser muito consciente com relação a isso. Eu fui aluno do noturno e sei das dificuldades, das barreiras que esses alunos eles passam. Trabalham, estudam. Trabalham, estudam. Aí alguns às vezes têm filhos, né? Então tem uma rotina bastante preenchida durante a semana e até mesmo finais de semanas também. Tinha alunos, por exemplo, que estudavam pela manhã, mas eles trabalhavam a noite toda. Então ele chegava praticamente com a cara de sono, assim. Mas aí, apesar dessas dificuldades, existem expectativas de aprendizagem que precisam ser alcançadas, exatamente, né? Exatamente. Você não pode passar ele para um próximo nível sem que ele esteja adquirido algumas habilidades. Aí você começa a pensar em que profissional você está formando. Isso, exato. Né? Será que o mínimo do mínimo ele não conseguiu absorver? Então tentava, às vezes até pontuar, né, com um líder de sala, alunos específicos para a gente evitar até mesmo a etapa de evasão, né? Muitos alunos às vezes acabam abandonando o curso, ou porque não tem tempo de estudar, ou porque acha que aquilo dali é muito distante da realidade deles, que eles não vão poder aprender. Então, sempre tento minimizar esses danos para que no final a gente tenha mais de 90% de alunos aprovados. Eu tenho uma experiência, né, com relação a isso, que eu não vou citar nomes, Denis vai acabar sabendo quem é. Cita. Não, a gente é processado, não. É sério. Não podemos não. A gente é processado. Mas era de uma disciplina da universidade que todo mundo conhecia a fama, né, da pessoa que estava à frente da disciplina. Isso. E eu lembro que quando eu fui pro primeiro dia de aula dessa disciplina, tinham 15 alunos matriculados. Qual era a fama? A fama de professora que comia fígado de criancinhas. Isso. Por aí. E aí... A bruxa chamada Oeste. Eu sei mas ela mesma titulava isso em sala de aula. Para de falar, vai acabar
percebendo quem é o povo que tá escutando. Mas eu lembro que tinham 15 alunos matriculados. Depois da primeira aula, no segundo dia de aula, dos 15, 9 trancaram a matrícula e mudaram para outro turno. E eu fui um dos tais que fiquei. E hoje, eu não vou dizer que eu me arrependo profundamente, porque eu aprendi muita coisa ainda na disciplina. Mas foi o semestre mais difícil que eu passei na minha graduação inteira. E para você ter uma ideia, no final, os 6 que ficaram, 2 passaram e 4 foram para a prova final. Reprovação, E eu fui né? um dos tais que fui para a prova final, né? E aí eu lembro que isso ainda na primeira unidade lá, né? A gente tudo com nota baixa, todo E era mundo lá. gigante. Pelo menos pra mim eram 10 assuntos pra poder fazer uma prova. Pois é. E aí aquela nota baixíssima, aí ela chama pra conversar. A pessoa chama pra conversar e eu penso assim, caramba, ela agora vai reconhecer que tem algum problema ali também na questão da didática, vai nos perguntar como é que o que é que ela pode fazer pra nos ajudar. Mas, na verdade, a Não. pessoa disse só que a gente tinha um bloqueio. Não, vocês O precisam problema sempre é o procurar. aluno. Você precisa procurar um psicólogo, porque vocês podem ter algum bloqueio na aprendizagem. E aí, quando eu saí da sala, eu olhei para os meus colegas, como é que a pessoa é desse jeito, gente? Ela sempre via como um absurdo. Mas Era um eu acho que isso absurdo. é, assim, um professor ele tem que fazer essa autocrítica, essa autoavaliação. Aham. Se você conduz um componente curricular, uma disciplina, enfim, e mais 90% da sua turma ou desiste, ou fica reprovado, ou vai para a prova final, isso quer dizer, meu querido ou minha querida, que o problema pode estar em você, na forma Pois como é. você conduz a Pode ser sua... o conjunto da obra, né? O aluno também tem sua parcela de culpa, mas você precisa também reconhecer que alguma coisa... né? Eu acho que é isso, a gente precisa ter a avaliação do estudante, obviamente, mas o professor também precisa fazer uma Aham. autoavaliação, né? Isso Embora mesmo. que tenha esse tempo todinho, não adianta de muita coisa não. E pelo que eu sei, o quantitativo de alunos não mudou muito não, de lá pra cá. Pois. Deixa abaixo, né? Como diz Lucas, deixa abaixo. Vamos fazer outra pergunta, né? Vamos. Essa é a última desse bloco. Denis, você tem experiência no ensino superior e na Uhum. educação básica, né? Você é Sim, professor sim. das duas, né? Das duas modalidades de Modalidades. ensino aí. E aí eu queria que você me dissesse, pra você, qual das duas, ou não existe diferença, é mais propenso a ter erros, assim, o professor cometer excessos e erros? É na educação básica, é no ensino superior, ou para você acha tudo tanto faz, é a mesma coisa? Peguei Ao nessa meu pergunta, né, ver, Denis? Pegou. Eu acho que quanto mais o aluno ele tem conhecimento dos seus direitos, mais difícil você tem que É mais difícil é mais enrolar, lidar, enganar o enrolar, aluno. exatamente. Por exemplo, eu tinha turmas que tinham advogados. Caramba. Uma vez, isso foi no período remoto. Eu peguei uma turma que tinha um grupo de 6 meninas. Sim. Tinha uma advogada, tinha um que era formado em jornalismo, tinha um que era formado não sei o que. E estavam fazendo uma segunda graduação. Uhum. E essas alunas botaram na cabeça que eu tinha uma marcação com elas. Teve um dia que foi terrível. Pronto, mais um episódio de aula terrível, né? A gente só vai sabendo assim. E foi uma confusão danada. Teve uma aluna que me esculachou. Assim, falou coisas absurdas. Depois ela veio me pedir desculpa, né? Aham. Mas foi bem tardiamente, quando ela ficou em recuperação. Ela achava que eu ia Aí reprovar. Denis colocou de propósito, né, Denis? Não, por incrível que pareça, não foi. As amigas dela eram 6, só ela ficou em recuperação. Sim. Que foi a aluna que justamente falou coisas absurdas, Aham. né? E aí a coordenadora, na época maravilhosa, Mara, ela acabou, né, falando com esses alunos, falando da situação. Eu contei pra ela, Aham. relatei tudo. E essa aluna, ela foi pra recuperação e ela precisava de muito pouco. E aí ela quase ia sendo reprovada. Aí ela mandou um e-mail pra mim pedindo desculpas pelo ocorrido, não sei o que. Eu disse, não, eu não vou punir você pelaquela situação do passado. Eu não vou... Eu mandei uma mensagem... O professor não leva pro realmente, coração. Exatamente. Nós A somos gente não seres guarda de- esse né, ódio seres de luz que na não... hora da correção, não, né? Eu tive um que me processou, ele levou pro coração.
O coração é pra justiça, né? Pra justiça. Levou você pros tribunais. É verdade. Não Foi. perdoou. Tu perdeu o processo, Lucas. Hã? Tu perdeu o processo. Perdi não. Vamos deixar essa história. Tá bom. Vamos pensar num tema pro podcast pra contar essa história? Professores processados, Barracos, né? Barracos de professores. sei. Barracos de professores, né? Eu acho que eu concordo com você nessa questão do ensino superior ser mais complicado e a gente ter Isso. mais erros, né? E aí eu lembro, eu Médio penso também. mas eu penso numa outra perspectiva de não ser relacionado ao aluno que sabe mais dos seus direitos, Uhum. mas também a preparação dos professores do ensino superior. Você, por exemplo, teve o privilégio de ter feito uma licenciatura na sua graduação e hoje trabalha no ensino superior, mas a grande maioria dos professores, né, dentro das universidades, eles são bacharéis, né, eles não têm formação pedagógica. Então isso acaba realmente dificultando e causando muitos erros durante, né, o período da docência dele mesmo, Isso. né? E até a disciplina voltada para essa parte didática, às vezes ela é muito cheia de lacunas. Sim. Pega professores que não têm tanta habilidade, já vem daquele ensino extremamente tradicional, Aham. não utiliza muitas metodologias ativas, não ensina muita coisa, né? Não acaba não ensinando muita coisa. Então ele acaba reproduzindo exatamente o que ele passou na graduação, Exato. né? Exato. Algumas instituições de ensino superior têm muito essa preocupação, principalmente as privadas, né? Elas têm muito essa preocupação desses períodos de formações. Uhum. Então, eles têm as modalidades, têm lá as plataformas, investem em tecnologia. Hoje em dia, com o ensino remoto, né? Hoje acho que facilitou muito. Manda link, né? Tal horário. Tem reunião a nível nacional. Chama um especialista naquela área. Sim. E lá da casa dele ele consegue ministrar a aula. Então, o acesso, né, a essa formação continuada, ela é um É pouco muito mais importante, presente. né? Na pública, eu vejo também um grande esforço, né? Mas a gente tem... Isso. Eu sei que todos os professores que entram na universidade pública, eles precisam passar por um período de curso de formação inicial Isso. para a sala de aula. Mas é um curso que muitos não aderem tão bem, então fazem de qualquer jeito, porque, infelizmente, o nosso país, para você ser pesquisador, você tem que ser professor E outra, dentro da Felipe, universidade. tem professores que estão lá há 30 anos e que fizeram esse Isso. curso há 30 anos atrás e Também. que hoje não reflete o que tá de mais atual, né? Em contexto Hoje, de eu educação. sei que hoje, por exemplo, dentro dos programas de pós-graduação, a gente tem aquela disciplina, né, que é docência no ensino superior, Isso. que tenta ali ainda ajudar, né, nesse Eu não processo. tive essa Ter disciplina, essa acredita? vivência, né? Sim. Experiência em E sala todo de aluno aula. bolsista, né, isso aí é algo interessante, né? Que todo aluno bolsista CAPES, ele é obrigado a A ter. ter essa disciplina, Sim. a cursar essa disciplina e a também ter o estágio Em sala, na sala de aula, no sim, ensino orientador. superior. Estágio Isso já é uma coisa que, né, pretende se melhorar esse problema, mas ainda é um ambiente de muitos erros. Muito, né? muito demais. Eu percebo, por exemplo, que os IFs, eles fazem muito isso. Eu já dei formações para IFs, né, Institutos Federais. Por exemplo, o último que eu dei foi lá em Picuí, na Paraíba. Que eles têm curso técnicos, que tem professores ali que não são da área da educação, né, que fizeram um curso, sei lá, de engenharia, da mineração, e não sei o quê, da Aham. computação, que não tem curso de licenciatura, mas que o Instituto ele promove essas formações continuadas, principalmente nas semanas, né, as jornadas pedagógicas e tudo mais, para que eles possam ir se apropriando de novas metodologias e teorias de ensino. Eles são mais organizados nesse campo Sim. de ensino, né? De ensino, Aham. de formação. Até porque é educação básica, né? A gente tem que lembrar Isso, que o IF é educação exatamente. básica. Exato. Eles também têm que ter nessa O preocupação. campus é mais família, né? Todo mundo se Isso, conhece, são isso. campos menores. Sim. Bom, agora nós estamos caminhando para nosso último bloco. Eita. Vocês que estão assistindo o nosso podcast, que estão acompanhando, já sabem como é ele. É o complete a frase. É como se Eita. fosse aquelas avaliações que você vai fazer, tem um espaçozinho É o para de frente com o completar a Gabi. frase. Diferente com o Gabi, né? E a primeira frase que você vai completar é a seguinte. Se eu não fosse professor, eu seria... Médico. Hoje médico. Por quê? Da onde que vem... Olha, eu terminei a graduação na licenciatura, mas eu sempre tive um pé na clínica. Então é Sim. tanto que eu fiz o meu mestrado associado com pacientes que têm doença de Chagas, sempre voltado para a clínica. Aham. E fiz e faço farmácia, né? Sim. Eu já devia ter terminado o curso, mas eu estou empurrando com a barriga, né? Aham. Mas hoje eu faria medicina. Seria Arrasou. médico, provavelmente infectologista. Medicina.
Isso. Eu amo Isso. medicina. Não só pelo status, mas porque... Pelo dinheiro também. Pelo Brincadeira. dinheiro e pela clínica. Sim, Eu acho sim. muito bonita a clínica. Mas é muito né? interessante mesmo. E difícil, né? Hoje eu Sim. vivencio, tenho contato com vários médicos, profissionais especificamente da clínica, e vejo o quanto é interessante você Eu realmente... gostava muito, Denis, quando a gente estava ali no mestrado. Eu não fiz o mesmo mestrado que o Denis, né? Mas a gente pagou disciplinas, né? Porque como minha área era da entomologia médica, né? E aí minha orientadora era também professora do programa que ele fez. Então ela me pedia para fazer as disciplinas do programa dele. E aí eu gostava muito das disciplinas da parasito, da parte de, né, infectologia, porque a gente realmente se sente investigadores. Né? Porque tem ali um quadro, tem ali, por exemplo, várias características, trazia características do ambiente, né? O que parasito Você pode ser. conhecia a situação epidemiológica do seu estado, né? Os conflitos. Não, e aquela disciplina que né? a gente viajou, para mim, foi uma das melhores que eu já fiz já tive na minha vida. E o ensino de medicina ele mudou muito, né? Por exemplo, lá em Muito, Caicó, É referência, eles né, do trabalham Caicó. com a comunidade. com resolução de problemas Isso. também. Eles fazem simulações, por exemplo, chega uma pessoa e eles é como se fosse uma simulação. Aliás, você diz uma característica, um ator, uma atriz, e eles têm que adivinhar o que, é que aquela pessoa tem. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa tá chegando com uma queixa de dor na garganta, mas ela tá com um lenço que se você não pedir para tirar, você não vai ver que ela tá sofrendo violência doméstica, enfim. É bem legal, assim, o trabalho que eles fazem, né? simulações. Algumas universidades aqui em Natal já fazem isso, Sim. né? Aqui o trabalho eles já trabalham, eles têm hospital simulado, que tem o pacientezinho lá, o bonequinho, tem fazendo, o paciente, sei lá, fazendo hemodiálise, então são situações que eles têm que participar. Deve ser legal. Muito bom. E aí a próxima frase é: a educação brasileira seria melhor se... Não houvesse tanta corrupção, tanto desvio de dinheiro. Seria Concordo bem melhor, plenamente. né? Se Ponto investe final. muito e o que chega lá é bem pouquinho, Mas uns é grãos, verdade. uns grãozinhos. Eu fico olhando às vezes assim, o Estado ele tem tanto dinheiro, né? Muito. Quando eu falo de Estado, eu falo o Brasil, a nação todo. no geral, e aí os estados, os municípios que recebem parte desse investimento da educação. E eu vejo assim, caramba, tem tanto dinheiro, se realmente esse dinheiro fosse investido na educação, a gente tem uma educação referência hoje em dia, né? Porque a nossa legislação da educação é um exemplo para o mundo. Então, por que a gente não chega lá, né? A gente não consegue. Eu costumo dizer que a gente só vai ter uma educação pública de qualidade quando os filhos dos políticos estiverem nas escolas públicas, ou quando as escolas particulares realmente não forem mais, né, aceitas. E aí todo mundo vai para a pública. Então, se todo mundo vai para a pública, o filho do pobre e do rico, a gente tem que melhorar, né? Mas infelizmente É uma situação que eu acho meio Utópica. distante. é muito distante. A gente acaba se desanimando, né? Mas como Paulo Freire diz, vamos ter esperança. Sim. Né? Eu me orgulho de ser professor quando eu vejo reciprocidade daquilo que eu estou trabalhando com a turma. Eu noto que realmente eu estou conseguindo passar o mínimo possível e que eles estão retribuindo na forma de se expressar, na forma de produzir, né? Aquilo dali, eu vejo aquilo dali como retorno, para mim aquilo dali eu já estou extremamente satisfeito. Sim, quando você enxerga a aprendizagem acontecendo, Isso, exatamente. Né? E a próxima é: eu fico triste em minha aula quando eu vejo alunos saindo de sala, mexendo no WhatsApp, eu fico super triste mesmo. Quando não participam, né? Quando você não tem um retorno do mínimo que está sendo ali trabalhado em sala de aula, né? Quando ficam julgando pelas costas, professor fez isso. Eu acho que durante a pandemia o ensino remoto foi a pior fase da nossa vida, porque a gente dava aula literalmente para o computador, né? Ninguém perguntava nada, ninguém interagia. Então a gente ficava realmente muito triste, porque... E o pior, que você não poderia vacilar em nada, né? Porque quando você vacila, fica registrado. O aluno, ele grava, aí no instante ele tá atento. Rapidinho ele fica atento. E a última é bem... A gente até pensou em trocar depois dessa pergunta, que era bem o inverso muito da outra, parecido, né? Mas vamos lá. Em minhas aulas, eu fico feliz quando eu vejo participação. Quando eu vejo participação, que o aluno realmente ele tá conseguindo entender aquilo que eu tô passando para ele, eu fico super feliz.
Sim. Tem que E ter é isso, interação. né? Tem que ter interação. Fazer um beijo da Anitta. Um beijo Já da viu esse, Anitta, já é viu esse ótimo. meme? Não. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao fim de mais um episódio do Histórias de Professor. Se você curtiu esse projeto, se você está chegando até aqui, temos mais outros 2 episódios que você pode assistir. E caso você tenha interesse de contribuir com o nosso projeto, se você tem uma empresa, quer divulgar a sua marca, entre em contato com a gente. O nosso e-mail é historiasdeprofessor.podcast@gmail.com e aí lá a gente vai poder conversar, elaborar alguma proposta que seja bacana pra gente, beleza? Pois é, Lucas aceita tudo, viu? Permutas aí. Camisa, corte de cabelo, certo? Comida. Deus. Mas eu tô Hoje, ó, Lucas, hoje... a gente vai acabar nunca conseguindo ninguém por causa da sua vibe aí de aceitar você já qualquer coisa. mas hoje Exatamente. vocês notaram, não tem nem comida hoje pro nosso participante. As vacas magras, né? O mês de fevereiro, vocês sabem como é sofrido aí pro Uma professor. coisa que eu tô sentindo falta é a participação das editoras, né? As editoras deveriam Sim. contribuir, divulgação das As suas escolas obras também literárias, quiserem que a gente exatamente. faça propaganda. O primeiro podcast aqui, acho que é do RN, né? Que tem interação de professores, É convidados, sobre isso. Isso. né? As editoras Valeu, aqui de Denis, Natal, tá pela certo, propaganda gente? aí, pelo mexão. É sobre Mas vamos lá. Então eu queria agradecer, né, ao Denis que agradeço. por ter aceito o nosso convite, né, por estar Dispor aqui. também, né, Felipão? Chora que é tão, pessoal, que às Isso, vezes de se expor, a gente verdade. quer esconder os nossos erros, né? E você ter coragem de chegar Pois é. e falar, ó, cometi esse erro e tal, e eu aprendi com ele, não vou fazer ele de novo. E eu Isso acho é que muita inspirador, né? muita gente que vai ouvir o podcast, vai assistir, vai se identificar também Com certeza. e vai perceber que realmente, né, acontece, né? O importante é a gente refletir Sim, e não sim, continuar sim. no mesmo erro. Porque gente- professor também é. Gente, Professor Com também é gente. mas é isso. A gente agradece muito, Denis, pela sua participação, né? Quem sabe num próximo podcast, você tem muita Certo. história aí. Também, tenho que agradecer vocês pelo convite, né? Por estar aqui compartilhando um pouquinho só da minha experiência. Sim. E eu topo tudo. Próximo convite que tiver, estou aqui para um próximo tema. Poxa, a gente agradece também a você que está ouvindo, né? Você que está assistindo lá no YouTube. E a gente pede para que você venha nos seguir nas redes sociais, né? Isso, Então a pessoal. gente tem lá no canal, né? O canal no YouTube, Histórias de Professor. Você vai nos encontrar também no Instagram, você vai encontrar no TikTok e em todos os tocadores de podcast, né? Tocador foi ótimo. Eu já ouvi aquela Renata Lopretti falando isso, viu? É. Tocadores de podcast. Tá, tudo bom. Eu escuto podcast, Lucas, eu não só faço podcast, Eita. certo? Tá bom, tá bom. Então você pode escutar lá no Spotify, no Deezer, Apple Podcast, não procura a gente, em todos os lugares você vai encontrar a gente. Todas as plataformas. Todas tá as lá. plataformas. E é isso, né, Lucas? É isso, pessoal. Boa noite. Muito obrigado. Tchau, Valeu. tchau.